Na sua opinião, a Rússia voltou a fazer esse tipo de provocação nas fronteiras com a Ucrânia? É a quarta vez em 10 dias, então está se tornando um hábito. A primeira foi na Lituânia, passou um pouco despercebida, não se falou muito sobre isso. Um drone armado caiu em uma base militar em um campo de treinamento na Lituânia. Os lituanos sugeriram proteção, ignoramos. Agora, com os poloneses e a multidão, tudo voltou a acontecer. Uma semana antes, já havia 2 na Polônia. Desta vez, 2 voltaram para a Romênia, um foi detectado e seguido. Isso sempre surpreende. 2 caças o escoltaram até que ele caísse sozinho. O simples fato de segui-los e não atirar neles. Eu acho que isso já é um erro de posicionamento estratégico e de doutrina. Então, sim, os russos estão fazendo cada vez mais incursões voluntárias organizadas. O banco de dados Aklet, especializado em conflitos armados, registrou 50 incursões desde o início do conflito. A Polônia e... Ninguém reagiu, ninguém... Reagiu. A Polônia conta com mais de 10 entre caças e helicópteros, inclusive da Bielorrússia. E, sistematicamente, a desescalada. Mas a desescalada. Por nunca reagirmos, chegamos a esse ponto. Perceber que não conseguimos lidar com 19 drones ao mesmo tempo. É muito marcante o que você está nos dizendo esta noite. Então, houve uma falta de firmeza por parte dos países da OTAN em relação ao que aconteceu. Vemos mais uma vez esta noite esse drone que violou o espaço aéreo romeno. Por que reagir agora? O que aconteceu a mais esta noite que faria os países da OTAN reagirem mais? Absolutamente nada. Eu quero dizer, em 2013, só para voltar um pouco, até países que não fazem parte da OTAN, como a Suécia na época. 2 bombardeiros estratégicos escoltados por 4 caças que fazem uma passagem de tiro sobre uma base aérea sueca, violando o espaço aéreo sueco. E que vão embora. Isso em 2013 foi o sinal para dizer aos russos que não faríamos nada. Os turcos em 2015. Quando isso ocorreu, em 8 segundos eles derrubaram um avião. Os turcos nunca mais tiveram seu espaço aéreo violado, pois demonstraram firmeza. Os europeus, já que nunca sequer ousamos interceptar os mísseis que violavam nosso espaço aéreo para atacar a Ucrânia. Por trás, porque os radares ucranianos estão voltados para a Rússia. Mas se isso acontece, vindo da Polônia e da Romênia, eles não vêm chegando. E então, mesmo quando passa pelo nosso espaço aéreo, nós nos proibimos de interceptá-los. Isso é inaceitável. Finalmente, autorizamos abater drones pela primeira vez. Isso já deveria ter sido feito há mais de 10 anos, quando os russos começaram a violar nosso espaço. Agora, talvez seja hora de ir um pouco mais longe. E não apenas interceptar quando chegam, mas criar avisos prévios a 10, 20, 50 quilômetros para interceptá-los antes. Vamos discutir soluções acessíveis a nós. Mas Xavier Teitelman, esta noite, esse drone que violou o espaço aéreo romeno, por quê? A Polônia também entrou em estado de alerta máximo, porque é uma proximidade, né? Afinal de contas. São países que fazem fronteira. E também não sabemos quando eles começam a ir para um país, se vão para outro. Vamos olhar o mapa. Para conferir as fronteiras. Continue. Além disso, aqueles que chegaram à Romênia vieram pelo Mar Negro. No passado, esses drones vieram pelo Mar Negro, fizeram zigue-zagues e chegaram via Moldávia. Eles ficaram longe na fronteira, subiram pela Ucrânia por trás e atacaram pelo sul, violando o espaço aéreo romeno. Os poloneses estão novamente em alerta. Sempre que drones se aproximarem a 100 ou 150 quilômetros da fronteira, entrarão em estado de alerta. Isso significa que os aviões que estão no local, os Rafale, por exemplo, fazem o que chamamos de prontidão operacional, quando estamos na França. Em menos de 10 minutos, apertamos um botão. Um avião não respondeu, um pequeno avião de turismo está perdido e sem rádio. Decolamos em menos de 10 minutos. E então essa prática de ser capaz de ir ao encontro da ameaça, ser capaz de decolar muito, muito rapidamente, é o que eles fizeram esta noite. Obviamente, diante de drones, mais uma vez, que tem um custo ridículo em comparação ao custo do nosso dispositivo. Vamos olhar a trajetória do que aconteceu há 3 dias. Tentamos reprogramar a trajetória, rever como isso parecia. Quando vemos justamente essas imagens, quando vemos a incursão no espaço aéreo polonês, podemos afirmar com certeza que foi intencional. Você entende muito de drones, sem dúvidas. Por várias razões. Primeiro, os drones achados na Polônia foram adaptados para atingir o país. Primeiro, havia um tanque extra. O Gerbera tem apenas um tanque na parte de trás. Nós vimos nos destroços lá, havia um segundo tanque na frente. Então, isso é para ir mais longe, né? Então, logicamente, não é só para atacar a Polônia. Desde julho, ucranianos recuperam drones desmontados e encontram neles cartões SIM. Cartões SIM possibilitam controle remoto. Eles usam cartões SIM da Lituânia e Polônia. Os russos não colocam por engano cartões SIM poloneses para poder retomar o controle do drone. Uma vez que ele chega do outro lado da França, pode ser operado a partir de
da Ucrânia ou da Rússia com cartões SIM de outros países. O cartão SIM polonês, uma vez... Se ele acessar a rede telefônica polonesa da Rússia, eles poderão retomar o controle. Os ucranianos fizeram isso na Operação Spiderweb com seus drones. Mas como eles tinham cartões SIM russos, conseguiram rastrear todos esses bombardeiros estratégicos na época. Esse método, os russos estão copiando ao colocar cartões SIM poloneses, então não pode ser um erro. E depois, quando vemos essa trajetória, ela não deixa absolutamente nenhuma dúvida. Existem eixos de entrada, há vários eixos de entrada ao mesmo tempo. O drone que está bem ao norte, ali, na verdade, ele vai continuar, vai passar pela Bielorrússia e vai entrar pela Bielorrússia. Alguns dizem não, na verdade, era por causa da guerra eletrônica. Eles foram bloqueados pelos ucranianos. Como esperam que eles bloqueiem drones no espaço aéreo da Bielorrússia, isso tudo é claramente organizado. Vejam para onde eles vão. Independentemente da entrada, todos acabam se reunindo quase no mesmo local. A configuração, trajetória e preparação da missão deles foram claras e intencionais. Porém, a OTAN afirma que a missão deles de interceptar esses drones foi um sucesso. Ouça, foi um sucesso total. Acho que a operação de interceptação dos drones, nossos F-35 holandeses e armas de defesa foram essenciais para esse sucesso. Em minha opinião, a dimensão, a incursão de... no outro dia foi... é mais importante que as anteriores. Precisamos de mais recursos para esse confronto. Eu vi você levantar as sobrancelhas. Mas ficou claro o problema na defesa antiaérea. Já existe um problema de... detecção. Eles anunciaram 19 drones, num primeiro momento, ou seja, detectaram 19. Agora sabemos que havia 27 porque encontramos 27 destroços. Logo no início, não conseguimos detectar todos. Primeiro problema. Os ucranianos possuem redes de sensores mais eficientes e baratas, incluindo não só radares, mas também redes acústicas com microfones no solo para detecção. É passivo, não emite sinais e funciona muito bem. Depois, já no espaço aéreo, só 4 foram interceptados e destruídos. Porque, obviamente, nós com nossos métodos, que são os de um país que se preparou para uma guerra de alta intensidade, só há caças ou helicópteros, então é preciso disparar mísseis ou tiros de canhão. Os ucranianos têm centenas de picapes com canhões, metralhadoras pesadas no teto ou radares acoplados. Passei noites com esse pessoal. Isso não custa nada. Ou são drones, interceptores de drones, mas nós não temos. Estamos satisfeitos por enviar aviões que custam $42 mil por hora de voo. O F-35 para disparar um míssil que custa $1,2 milhão para atingir um drone que vale 10 mil. Essa é a diferença entre eficiência e eficácia. Podemos controlar a pesca com um porta-aviões nuclear, que é muito eficaz, mas em termos de custo-benefício, isso é eficiência. Nossa eficiência é ridícula e, além disso, não conseguimos manter isso por muito tempo. Porque, para nós, nossos mísseis são caros, nós os produzimos muito lentamente. Os russos hoje produzem 500 drones kamikazes Shahed por dia. Não eram Shahed, e sim a versão menor, mais barata, com só 3 quilos de explosivos. O efeito disso já é visível no telhado de uma casa. Mas imagine se eles enviarem 500, 800 drones e a Ucrânia só conseguir interceptar 10%, e se tivessem 300 que acabassem caindo em território polonês com realmente 90 quilos de cargas militares, aí seria catastrófico. E a gente não sabe como fazer. O que deve ser feito? Então, possibilidade de... barreira de drones? Ouça os poloneses. Também vamos cooperar com a Ucrânia. Em sistemas antidrones, estamos trabalhando nisso atualmente. Os melhores modelos os da Ucrânia são os melhores neste campo. Eles provaram seu valor no campo, na construção de uma barreira antidrones tão eficaz quanto possível. Já planejamos para as próximas horas. Por vir de discutir concretamente e trocar experiências com a parte ucraniana. Como funciona uma barreira de drones? Então, de maneira geral, os ucranianos, eles têm multiplicado as camadas. Geralmente, falamos dos mísseis que são muito caros, nunca usam contra drones, só para interceptar mísseis hipersônicos, balísticos, Patriots, etc. Isso nunca é usado para pequenos drones assim. Então, eles também têm drones interceptores de drones. Isso é algo que eles desenvolveram em massa a partir do verão de 2024, quando viram a multiplicação dos drones que não conseguiam interceptar. Exatamente, os mísseis são muito caros. Há várias categorias. Eu trouxe um. Esses são os drones kamikazes First Person View.
usados em grande quantidade contra tanques e outros alvos. A gente viu muitos deles e, na verdade, eles vão colocar 4 desses drones embaixo de um drone maior, que serve como transportador. Eles subirão a 3.000 metros de altitude, onde os drones serão lançados um por um. Eles sabem pelo radar e sensor que um drone russo com míssil está se aproximando. E esse drone, eles vão pilotá-lo até o impacto. E isso é a segunda geração desses drones. Tem uma inteligência artificial, então isso não dá para ver, é bem pequeno, mas na verdade ele tem um chip Raspberry Pi. Tem um chip extra aqui com um banco de dados de reconhecimento para combates aéreos por colisão, como na Segunda Guerra Mundial entre soviéticos e alemães, mas com explosivos. Ele carrega cerca de 1,5 quilogramas. E de 3 kg de explosivos, dependendo do modelo. Atualmente, isso custa 800 euros e permite aos ucranianos interceptar 90% dos drones kamikazes. Os 19 drones, 25 drones que passaram pela Polônia, eram drones que não foram interceptados pela Ucrânia. Porque os russos fizeram de propósito para evitar as áreas onde eles tinham essa defesa, né? Ou seja, né, as cidades, as usinas nucleares, etc. Hoje, em contato com fabricantes ucranianos de drones, eles poderiam produzir 50% dos drones imediatamente. Além disso, as fábricas operam a 60%, 70% por falta de pedidos, já que o Estado ucraniano não tem verba para comprar motores, câmeras e sistemas de inteligência artificial. Amanhã podemos decidir comprar dos ucranianos. Vamos lá, aumente sua produção em 50% para nós, para nos proteger. Quero dizer, precisamos proteger melhor os ucranianos, pois no fim, eles são um filtro. Hoje é a Ucrânia que protege a OTAN. Como explica que esses pedidos não foram feitos? Então, eu acho que há muitas questões administrativas. Eu conversei uma vez com o pessoal da administração. Eles me disseram, mas você percebe, é preciso mudar tal documento, etc. Falei para ele, vem para as trincheiras, você vai ver, vai achar uma solução mais rápido. Hoje, a forma de comprar, até no Ministério das Forças Armadas, não é exclusiva da França. Identifica-se uma necessidade, expressa-se, define-se a nova doutrina. Algumas empresas irão responder. Se houver uma licitação que vai durar 6 meses ou até 3 vezes mais, no final, vamos acabar comprando em pequena quantidade. Por isso, esse processo de 2 a 3 anos faz com que os drones industrializados na França atendam às necessidades atuais, que eram verdadeiras há 2 ou 3 anos. Na Ucrânia, não temos a velocidade necessária para enfrentar os russos. O que vamos produzir hoje, e os ucranianos dizem isso, eles não conseguem fazer estoque. Se eles fizerem um estoque de drones, em 3 meses ele está obsoleto. O que pedimos para fazer, com especificações de 2 anos atrás, muitas vezes já não se adapta à realidade atual do campo de batalha. E sobre a resposta implementada... E sobre a resposta da OTAN, o que é a Operação Sentinela do Leste? Ouçam as palavras do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Hoje, o general Grinkiewicz e eu estamos aqui para anunciar que... A OTAN inicia a Operação Sentinela Leste para reforçar sua presença no flanco leste. Essa operação militar começará em breve e mobilizará vários meios, de aliados, como Dinamarca, França, Reino Unido, Alemanha e outros países. Além das capacidades militares tradicionais, a iniciativa incluirá elementos para enfrentar desafios específicos. O uso de drones, aviões franceses e alemães para combater drones russos. É isso? É a resposta certa, considerando o que acabamos de dizer? Na ausência de algo barato e eficaz, improvisamos. Não é barato, mas é relativamente eficaz. Isso também deve ser dito. Os ucranianos têm parte dos drones. Eles os interceptam com helicópteros usando canhões, com caças usando canhões. Eles não usam caças para derrubar mísseis. Em agosto, estive com tripulações de caças ucranianos. A cada decolagem de um Mirage 2000 francês que lhes foi dado, eles interceptam 2 a 3 desses drones. Eles atiram com o canhão, evitando gastar 1 milhão de euros com mísseis. A vantagem é que, ao multiplicar os caças, cada um pode atingir 2 ou 3 drones. Isso evita o uso de mísseis solo-R ou ar-ar muito mais caros, por isso é preciso aumentar o número de caças. A Polônia talvez não tenha em número suficiente. E, em todo caso, há também um sinal enviado à Rússia dizendo, olha, nós estamos unidos. Temos 5, 6 países que agora estão disponíveis nas fronteiras leste da Europa para interceptar o que vocês enviam, Polônia. Mas você diz que podemos fazer melhor e mais barato, claro, mas nós... Nos proibimos de fazer melhor e mais barato, enquanto... não comprarmos dos ucranianos o que já produzem e poderiam ampliar, e que evolui constantemente com atualizações semanais no software de missão deles.
sempre estaremos em um custo econômico muito alto para uma eficácia que será menor do que a dos ucranianos. Isso é certo. E, novamente, reforçar a defesa aérea ucraniana ao permitir que produzam mais drones. Primeiro, para que eles consigam interceptar muito mais lá. Essa é a nossa primeira proteção. É preciso realmente perceber isso. Os ucranianos, com o aumento das violações russas do nosso espaço aéreo, são quem nos protege. Mas, de fato, precisamos de mais tropas em... No flanco leste da Europa, sabemos que para operar drones são necessários operadores de drones, pessoas que possam pilotá-los. Sabemos que na França é o exército de terra que cuida dos drones franceses. Nesse caso, há uma diferença de avaliação? Sabemos que os alemães quiseram, por exemplo, aumentar suas tropas dentro da OTAN. No leste da Europa Oriental, a diferença entre os países europeus, isso depende da frente. Na verdade, nos países bálticos, Lituânia, Estônia, ali... São necessárias mais tropas nesses países, pois fazem fronteira direta com a Rússia ou Bielorrússia. Quando a Alemanha propõe 2 brigadas permanentes nesses países, é necessário um exército terrestre forte e resistente. Um choque pode ocorrer em 2 ou 3 anos, caso os russos decidam atacar áreas que ainda reivindicam. No sul, se estivermos do lado da Polônia, da Romênia, são áreas que não estão diretamente em confronto. Por isso, reforçar a defesa aérea é a tendência, e a França está lá por esse motivo. Com tropas em solo, mas também com nossas baterias de defesa Mamba-Santé e agora também com nossos caças. Nossos caças já estão na região norte, na área do Báltico. Então, na dimensão aérea e naval, já estamos em confronto com os russos. Na dimensão terrestre, estamos posicionados principalmente nos países bálticos, mas é preciso estar pronto para aumentar muito a nossa presença. E hoje, nossa perspectiva de aumento de efetivo com os alemães e todos os nossos aliados ainda é forte. Mas não está no nível do que os russos preparam para nós. Se amanhã houver cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, a Rússia... Em 3 anos, ela terá 6 mil blindados, 20 mil mísseis de cruzeiro e 1,2 milhão de soldados. E nós vamos colocar 2 brigadas nos países bálticos. É preciso deixar claro, precisamos fazer mais do que até agora, pois a defesa aérea tornou-se urgente. Há 3 anos converso e digo que os ucranianos estão na frente e precisamos agir. Espero que possamos dizer aos ucranianos, produzam para nós 1000 drones por dia e isso sim será realmente uma resposta. É verdade que os sistemas de defesa antiaérea Santimamba não são adequados. Rajadas de drones, por exemplo, eles são extraordinariamente eficazes contra os sistemas que custam muito, muito caro e que os russos disparam. Por exemplo, os russos lançam mísseis hipersônicos Kinzhal, que o Mamba francês pode interceptar. Eles também disparam mísseis balísticos. A nova versão do Aster 30, a B1NT, pode interceptar mísseis balísticos. Então, teoricamente, num míssil Aster 30 atual, que pode interceptar um caça hipersônico, pode interceptar um drone, mas será que vamos desperdiçar munições de 2 milhões de euros para derrubar drones que custam 10 mil, enquanto os ucranianos poderiam vender sistemas por 800 euros? Isso é realmente uma questão. É muito eficaz, mas não eficiente, pois o custo não compensa a eficácia. Podemos ainda dizer com convicção esta noite que a Europa não poderia enfrentar a... Mesma situação que a Ucrânia, os russos, por sua vez, continuam dizendo que os drones, na verdade, não podem ir tão longe. Ouça, nenhum alvo foi marcado na Polônia. O alcance máximo dos drones usados neste ataque não... excedia 700 quilômetros, tornando impossível que atinjam o território polonês. Na realidade, até onde os drones podem ir, por exemplo, um Shahed, são mais de 2.000 quilômetros. De alcance, fazendo zigue-zague sobre o céu ucraniano para contornar as áreas habitadas, para chegar até o mais profundo do território ucraniano. E aí, o que ele diz é que o drone Gerbera, que é aquele que foi enviado em massa para a Polônia, não pode ir mais longe. É verdade. Só que, como eu dizia agora há pouco, né, a gente vê na frente. Há um segundo reservatório. Dá para ver que tem uma espécie de garrafa extra que foi adicionada. Isso foi confirmado como sendo um segundo reservatório. Então, sim, ele está certo. O drone comum não alcança a Polônia, mas com as modificações foi feito para chegar lá. Ainda mais longe. Por enquanto não, mas há drones que vão muito mais longe. Shahed, a versão aprimorada do Shahed é 2.500 quilômetros. O míssil Kaga-101 tem capacidade de atingir a França a partir do espaço aéreo russo. Então, estamos falando de mísseis que alcançam distâncias muito, muito longas de qualquer forma. E eu nem estou falando dos mísseis balísticos que podem atingir o outro lado do Atlântico.
Falamos de equipamentos que atingem distâncias muito longas. Lembro que um míssil KH-55 no fim de 2022 passou novamente despercebido. Míssil KH-55 russo cruza a Ucrânia e percorre 500 quilômetros na Polônia. Eles o seguiram, viram ele cair e não fizeram nada depois. Se faço essa pergunta, é porque ouviremos o representante da Ucrânia. Organização das Nações Unidas. Sobre isso, ele foi firme. O que ocorre hoje na Polônia pode acontecer em outras capitais europeias. Ouça, foi uma decisão consciente e deliberada. Foi uma decisão deliberada da Rússia de ultrapassar uma nova linha vermelha e de testar. Nossa paciência, assim como a da comunidade internacional, foi testada. A Rússia decidiu intensificar essa guerra. E se essa escalada ficar sem resposta, decisiva, a Rússia não vai parar a Polônia. Amanhã pode ser drones ou até mesmo mísseis que poderiam cair sobre Berlim, Paris ou Londres e depois amanhã. Algo pode atravessar o Atlântico por acidente. Podemos afirmar com certeza esta noite que a Rússia vai parar na Polônia e na Romênia? Então eu gostaria que ela pare imediatamente, e nem mesmo na Ucrânia. Mas será que podemos dizer isso? Obviamente não, pois dia após dia eles provam que querem violar nosso espaço aéreo. Aí eu acho que eles estão dramatizando um pouco a situação, porque na realidade sim. Esses drones têm capacidade de voar até a França, por exemplo. Os mísseis de cruzeiro KH-101, como eu dizia, os Shahed, também podem voar até a França. Mas ainda há alguns países antes. O problema é que os russos criaram uma versão do Shahed lançada de lá. Os containers, ou seja, você tem um container civil que passa ao largo da França, o container se abre e vai lançar drones kamikazes Shahed. E isso foi revelado em outubro passado porque houve vazamento de dados do exército russo. Os russos treinam desde 2013 para bombardear alvos na Europa Ocidental, principalmente França e Grã-Bretanha. Em planos de ataque aos Bálticos, buscam impedir que enviemos reforços à região. Ou seja, atacar nossas infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, elétricas e aeroportos sem precisar atirar. Da Rússia, eles poderiam lançar centenas de mísseis Shahed do Atlântico, bem próximos a nós. Porque, mais uma vez, estaremos olhando para o lado errado. E eu realmente espero que tenhamos desenvolvido os meios necessários para interceptá-los, e não apenas mísseis que custam muito caro. Como você mencionou, países com vento, vimos isso claramente. Na Polônia, nosso sistema de defesa antiaérea não funcionou muito bem, nem mesmo em termos de detecção. O que fazemos se esses drones não forem detectados antes de chegarem às nossas capitais europeias? Sim, devemos nos inspirar fortemente no que funciona na Ucrânia, como mencionei, não necessariamente com sistemas que custam muito caro, com sensores acústicos, uma rede de sensores acústicos. Para poder detectá-los, a partir do momento em que estão sobre o nosso território, ter unidades aptas a interceptá-los, como dissemos, usando drones antidrones. É o que os ucranianos fazem. Mas também precisamos nos fortalecer e retomar a capacidade dos canhões. Não temos mais canhões antiaéreos. Temos mísseis que funcionam muito bem, isso não é problema. Mas ter dezenas de unidades espalhadas por todo o território para interceptar isso, como os ucranianos fazem, é com canhões grandes. Acho que isso está sendo considerado. A França precisa recuperar a capacidade de destruir com canhões, porque isso obviamente custa muito menos, sem precisar decolar em caças nem usar esses mísseis. Enquanto isso, espero que nunca aconteça um possível ataque dos russos, mas é preciso se preparar para que isso não aconteça novamente. Estamos paranoicos com o ataque russo? As manobras Zapad 2025, é preciso reconhecer Zapad, que significa o Oeste russo. É um exercício russo que acontece a cada 4 anos, né? Que preocupa muito os países europeus. Ainda mais porque a Rússia usa a Bielorrússia como base de apoio. Existe o risco de que os russos se aproveitem dessa operação? Para entender melhor, vamos olhar o mapa desse exercício Zapad, um exercício que começou há apenas alguns dias. Existe realmente a possibilidade de fazer mais? Sabemos que em 2021, infelizmente, os russos usaram soldados que estavam na Bielorrússia para invadir a Ucrânia. Estamos realmente em um cenário catastrófico ou isso é uma realidade? Xavier Titelman, Geórgia e Ucrânia. Os exercícios anteriores permitiram enviar tropas dizendo: não se preocupem, é apenas um exercício anterior às invasões.
Neste caso, eles estão fazendo a mesma coisa com a Bielorrússia, ou seja, na fronteira, especialmente com a Lituânia, que é realmente o ponto fraco da OTAN. E nessa área, os russos, como estão realmente pressionados na frente ucraniana? Eles só conseguiram enviar 2.000 homens para a Bielorrússia, e a Bielorrússia só conseguiu mobilizar 8.000 homens para o exercício. Ou seja, na realidade, só há 10.000 homens nessa área. Então, nós não estamos preocupados. Mas, por outro lado, o que isso implica para os ucranianos? Os ucranianos, eles têm que mover 8.000 a 10.000 homens de outras áreas da linha de frente para esse ponto abaixo da Bielorrússia. Porque eles não podem enfrentar o exército russo do outro lado. Então, mesmo que não seja nada do nosso ponto de vista e que os poloneses tenham sido capazes de mobilizar 40.000 homens, ainda assim há um receio por parte dos ucranianos de ter todos esses russos que estão logo acima deles. Por que não para tomar Kiev de surpresa? Houve receio quanto ao corredor de Suwałki, que liga a Bielorrússia ao enclave de Kaliningrado. Vamos ver isso? Mapa ponto fraco da OTAN, esse corredor de Suwałki. Dá para ver claramente, isso permite, entre a Bielorrússia e o enclave de Kaliningrado, que os russos tenham um corredor para que eles possam ir claramente da Bielorrússia até esse enclave que pertence à Rússia. É realmente necessário fechar o corredor de Suwałki? Sim. Então, se isso se tornar uma ameaça, se essa área, os russos tentarem militarizá-la, se eles claramente tentarem aumentar o volume de forças que está na... Devemos nos preparar e afirmar que não aceitaremos tanques passando por ali, então vamos fechar antes. Faz sentido se os russos estiverem reunindo forças do outro lado. Além disso, é importante ter brigadas. E também é preciso ter forças. Ao sul com os poloneses, ao norte com os lituanos, reforçados pelos alemães, para eventualmente poder esmagar esse ataque. É por isso que a OTAN disse, se houver um ataque na região de Kaliningrado, nós invadimos Kaliningrado. Ainda assim, há uma resposta da OTAN, estamos falando de centenas de milhares de homens que estão presentes na região. A Polônia é fácil de... Não vai ser fácil. É preciso fazer de tudo para que isso nunca aconteça, porque se acontecer, nós estamos falando de dezenas e... de centenas de... milhares de mortos. Se houver guerra entre Rússia, Polônia, OTAN e países da região, estaremos diretamente envolvidos. Precisamos ajudar na Ucrânia agora para evitar que isso se espalhe. Para obrigar a Rússia a não se rearmar, para não levantar as sanções assim que houver um cessar-fogo. Porque, de fato, se deixarmos eles se rearmarem e nós não fizermos um aumento de poder paralelo e simétrico, aí realmente existe um risco. Mais uma vez, lembro Patrushev, no final do ano passado, o principal conselheiro de Putin, que repete para nós que o futuro dos países bálticos é voltar para a esfera russa. Como na época do Império Russo. Ele nem fala da União Soviética, né? É da época do Império Russo. O mesmo vale para a Geórgia e Moldávia. É preciso se preparar, pois isso está claro. A mensagem reconfortante desta noite, como a de Marco Rubio, é que isso não deveria ter ocorrido. Acho que ninguém. E feliz em ver isso acontecer. Você viu a OTAN reagir de maneira adequada? Nós não queremos... Não queremos que isso se repita, pois consideramos essa evolução inaceitável, lamentável e perigosa. Acho que ainda vai demorar para todos entenderem completamente. Os drones foram lançados intencionalmente, não há dúvida quanto a isso. A questão é saber se os drones tinham como alvo específico a Polônia. Se for esse o caso, se as provas nos levarem a essa conclusão, então obviamente seria uma grande escalada. E também na Organização das Nações Unidas, essas palavras que dizem que eles defenderão cada centímetro da OTAN. Os Estados Unidos da América apoiam aliados da OTAN diante dessas violações. Do espaço aéreo. Os Estados Unidos estão consultando a Polônia e seus outros aliados da OTAN. Em virtude do artigo 4º do Tratado do Atlântico Norte. E tenham certeza de que defenderemos cada... centímetro quadrado do território da OTAN. Obrigada, vocês acreditam neles? Mas ok, isso é inaceitável, isso é intolerável. Já faz 30 vezes que nós... vemos... coisas intoleráveis, inaceitáveis, e ainda assim continuamos no mesmo ponto. Será que isso... Então, se defendermos todo centímetro da OTAN, é isso? Dizer que o próximo avião russo que violar nosso espaço aéreo, a gente vai abater, como os turcos fizeram em 2015, e como os russos abateriam um avião ou um drone europeu que se aproximasse da fronteira ou que ultrapassasse a fronteira para ir até eles. A gente imagina mesmo assim que Varsóvia teve seu espaço aéreo fechado ao tráfego civil. Se drones franceses atacassem Moscou e aeroportos precisassem ser fechados, como a Rússia responderia? Eles derrubariam nossos drones sem hesitar. O que os americanos poderiam fazer? Primeiro, reafirmar que estarão presentes em caso de guerra, já que isso hoje não é garantido. Apesar do artigo 5, Trump não deixou isso claro.
que ele estaria lá para nos ajudar se houvesse uma guerra aberta. Estamos tentando nos desintoxicar da droga americana, que é acreditar que eles estarão ao nosso lado. Estamos aumentando nossa força, mas até termos potência suficiente, precisamos garantir que os americanos realmente estarão lá. Depois, mais recursos. Ao fornecer recursos, também poderiam posicionar caças nas fronteiras europeias. Hoje, isso ainda não é realmente o caso. Eles estão mais retirando seu exército de terra da frente europeia. Ou seja, não há caças americanos, não em um número que corresponda ao seu poder. Eles têm uma superpotência americana, eles têm 3.000 caças, estamos falando de... A mesma força usada por Estados Unidos e Espanha. Eles poderiam, obviamente, fazer muito mais. Depois há a questão de apoiar melhor a Ucrânia. E eles têm os meios econômicos e materiais para isso. Eles poderiam fornecer sistemas. Sempre que houver violação do espaço aéreo, eles poderiam dizer que vão fornecer 15.000 ou 50.000 projéteis e mísseis de cruzeiro. Se a cada violação do espaço aéreo da OTAN, os russos recebessem 100 mísseis de cruzeiro de longo alcance em seu território. Tenho certeza de que eles pensariam 2 vezes antes de fazer de novo. E, por fim, aceitar proteger o céu da Europa com margem, interceptando tudo a 100, 150 quilômetros da fronteira da Polônia e Romênia. Isso é o Sky Shield, aquele famoso movimento que está crescendo. Se nos posicionarmos antes, teremos menos drones entrando em nosso espaço. Você sabe que os franceses não apoiam essa iniciativa do Sky Shield europeu, porque isso levaria a compras de equipamentos americanos e até israelenses. O Sky Shield é de fato uma ação para proteger o céu. Não se trata de equipamentos específicos. Isso significa que a França decide amanhã proteger Odessa, colocando sistemas de proteção em... Odessa e Mamba, temos Santé e Miristé, mas não queremos mais entregá-los. Isso é realmente importante. O exército francês tem equipamentos que voltam das operações exteriores que tínhamos na Jordânia, que temos nos Emirados e que retiramos das nossas operações exteriores. Ao sairmos do Mali, mantemos equipamentos prontos para uso em operações exteriores, sem querer descartá-los. E quando falo disso em off, com militares fazendo o seu trabalho, protegendo civis, como fizemos nos Balcãs, como fizemos na Iugoslávia, interceptar mísseis, como fizemos para Israel, interceptando mísseis iranianos, é legítimo. Protegemos civis. Essa é a nossa missão de salvar pessoas. É para isso que os exércitos se engajam. E hoje não há conflito direto com a Rússia, já que é apenas para interceptar mísseis e drones que estão muito longe na retaguarda. Então, isso, hoje... Existe hoje vontade política. O antigo número 1 da artilharia francesa assinou esse artigo. Isso não é só utópico. O presidente da Comissão de Defesa de Assuntos Exteriores também acha que seguiremos em frente. Invadir a Ucrânia para restaurar a Grande Rússia, quase 35 anos após o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O presidente da Comissão de Defesa de Assuntos Exteriores acha que seguiremos em frente. Invadir a Ucrânia e restaurar a Grande Rússia após quase 35 anos do fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas